Olá, sejam bem-vindos ao Radar Lefosse, nosso espaço para análise e discussões sobre temas relevantes para o mercado. Eu sou o Guilherme, o sócio da prática ambiental aqui do Lefosse, e estou acompanhado aqui hoje do Yuri Rugai Marinho, CEO da Econ Soluções Ambientais. Yuri, obrigado por ter topado o convite. A gente está aqui para falar sobre o mercado regulado de carbono do Brasil, é um tema que está super em voga. Vou deixar um pouquinho você falar sobre sua experiência. Legal. Queria agradecer de estar aqui com você, Guilherme, agradecer o convite do Lefosse, falar um pouco do que a gente tem feito, a perspectiva em relação ao mercado de carbono e outros temas, né? Bom, a Econ tem 10 anos, foi fundada por mim há 10 anos atrás e hoje estamos indo para 50 pessoas, então é uma história bem interessante aí de crescimento dentro dessa área que nem sempre é simples, né? De ESG, carbono, ambiental. Então, acho que é muito interessante ver o país permitindo uma empresa como essa crescer, a gente como Brasil, como empresa brasileira, poder exportar serviço também, né? Eu acho que encarar temas que misturam muito de jurídico com técnico, né, com financeiro. Acho que é muito bom estar aqui e poder compartilhar isso. Bom, nesse episódio nós vamos abordar aqui o projeto de lei 182 de 2024, que seguiu agora para a sanção presidencial há pouco tempo, que cria, né, o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões, conhecido como Mercado Regulado de Carbono Brasileiro. Nós vamos discutir aqui as mudanças que ele propõe, seus desafios de implementação, as oportunidades que residem ali, e ter um pouquinho aqui a impressão do Yuri, de um ponto de vista técnico, do ponto de vista prático de implementação disso, como é que o PL pode vir a funcionar. Yuri, divide aqui com a gente um pouco o que é o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões. Você acompanhou toda a construção disso desde a concepção do PL, tem ficado ali próximo de desenvolvedores, de clientes, de empresas que querem implementar, tem sondado aqui os temores, as oportunidades que existem do lado do mercado. Conta pra gente como é que foi essa construção, a gente sabe que foi o consenso a que se chegou. Conta pra gente como é que você vê o PL de carbono de uma forma mais macro, onde é que você vê a oportunidade, onde é que você vê desafio? Esse projeto, né, esse PL 182, ele talvez a 10ª versão, né, que a gente possa ter visto, acompanhado nos últimos anos, né? Então tem um grande número de projetos de lei que se buscou fazer. Ele é resultado de uma costura que começou em 2022, né, antes da eleição da atual gestão federal. E aí, no início de 2023, o mercado foi consultado, né, via instituições representativas, e ele passou por todos os ministérios, ou os ministérios, quase todos, né, que se envolvem em questão climática. Então, foi muito bem discutido, costurado na esfera de governo, depois apresentado para a sociedade organizada, que envolve empresas, né, e instituições que não são lucrativas, e aí ele foi levado ao Senado. E no Senado também teve mais uma discussão e houve uma aprovação. Mas depois disso, a gente estava vivendo na época a COP de Dubai, COP 28, nos Emirados Árabes Unidos, e aí o projeto estava na Câmara dos Deputados. E aí, naquele momento, os deputados dialogaram com os estados amazônicos, né, que então tinham alguns receios dos projetos de carbono, principalmente REDD, né, de conservação, e queria então um pouco mais de receita para o estado, né, e não necessariamente uma receita que saísse das fronteiras do Brasil, fossem para multinacionais ou saíssem, né, do país. E aí foi que a gente teve, talvez, uma grande alteração de mérito de texto, né, para trazer vários artigos, várias definições sobre conservação, restauração, e isso fez com que o projeto ficasse muito complexo, né, o texto ficou complexo. E aí ele voltou para o Senado, né, como um substitutivo. E eu acho que desse ponto, de fato, entra no que você colocou, de que foi o que deu para fazer, foi o acordo, né, mas eu acho que antes disso ele já estava muito interessante como algo que impactasse positivamente a economia brasileira. Ia destravar muita coisa, ia atrair muito capital para soluções privadas, principalmente. Mas os estados se sentiram desamparados, o governo quis um modelo mais arrecadatório, e aí foi essa transformação na Câmara dos Deputados. E aí os senadores receberam esse texto, isso foi dia 21 ou 23 de dezembro do ano passado, acho que 21 de dezembro do ano passado, às quase 11 horas da noite. Bom, esse texto foi para os senadores e os senadores então tiveram que escolher entre refazer o processo de votação, né, para um texto mais enxuto ou aceitar aquilo que veio. E eu acho que é aí que vem esse movimento que você citou, de um acordo, de um esforço, né? Muita gente perdeu com isso,
mas também acho que vamos ter ganhos, né, com isso. Então, assim, dentro desse contexto... Bom, e aí, lá em Baku, nós estávamos lá no Azerbaijão, e acompanhamos, então, esse esforço da Câmara dos Senadores votarem e depois a Câmara dos Deputados referendar, e a gente, então, está só aguardando a sanção. Então, acho que foi um acordo, foi um esforço de muitos lados. Eu acho que a gente vai ganhar ao ter um mercado regulado, a gente vai ganhar ao ter um limite de emissões, e aí com esse limite a gente trabalha o sistema cap and trade, né? Ou seja, quem está emitindo a mais do que o teto, ele vai estar em débito, vai precisar comprar a emissão de alguém, e quem está emitindo a menor, ele vai ter um crédito, vai poder vender isso para alguém. Então, acho que esse sistema puro de cap and trade que a gente importou da União Europeia, me parece que ele vai rodar legal. E eu acho que uma coisa muito interessante que a gente tem visto também nessas COPs, nesses encontros dos países de mercado, enfim, de especialistas, é que a maior parte dos segmentos envolvidos aí apoiou, né, mesmo perdendo alguma coisa. Então, acho que ele vem com apoio, o que significa que a chance de judicialização é um pouco menor, como aconteceu no Código Florestal e algumas leis relevantes nossas. Então eu vejo assim, que tem uma perspectiva interessante por ter apoio de setor público e privado, principalmente. Né? A gente atua muito na frente jurídica, na frente de concepção. Você está muito na frente prática de implementação, oitiva dos temores do empreendedor, do desenvolvedor. Conta para a gente de que maneira o mercado de carbono pode fomentar inovação em determinados setores. Quais são os setores que você entende que podem vir a trazer inovações relevantes em virtude do PL, dele ser convertido em lei aqui? Olha, as empresas que exportam hoje aqui no Brasil, elas já estão tendo que lidar com carbono, né? Então, em alguns segmentos, não só carbono como desmatamento, né? Quando você quer exportar para a União Europeia, ou a depender não necessariamente de um território como a União Europeia, mas você quer exportar ou quer vender para uma empresa que está na jornada de neutralização, pode ser que seu produto, por ter carbono, se torne um custo adicional para o teu comprador. Então as empresas brasileiras já vivem um processo que não tem a ver com regulação, né? Tem a ver, ou não, pelo menos não regulação do Brasil, pode ser regulação de um outro país. Mas assim, a gente já vive esse cenário em que o produtor, a produtora, enfim, a instituição que vai entregar um produto, se ele tiver uma carga de carbono, aquilo precisa ser corrigido. E aí, com isso, a inovação já vem chegando, mas nós estamos falando, por enquanto, de segmentos de ponta, né, ou exportações específicas. Mas quando vem a regulação, a gente vai olhar para alguns segmentos da economia, né, esses segmentos vão ter teto de emissão, e aí não tem mais escolha. Né? Assim, se você podia, eventualmente, escolher o seu fornecedor, aquele que não vai ser carbono neutro, é mais fácil de vender, ou coisa do tipo. Agora, com a legislação federal passando, aí já não tem mais escolha. Talvez você mudar o segmento de negócio, né? que eu acredito que não farão. Mas então, acho que com isso vem um dinheiro para a inovação, vem um dinheiro para projetos de carbono, vem dinheiro para descarbonização, para competitividade, vem recurso público, via BNDES, via governo, via dedução tributária, isenção. Então, acho que movimenta uma economia muito maior. No mercado regulado nosso, a gente movimentava alguns milhões de dólares por ano, e agora a gente está falando de bilhões de dólares. E se você, por exemplo, trouxer as discussões da COP, né, do Azerbaijão, para a nossa realidade, a gente já fala de 1,3 trilhão de dólares ano, né? Então, isso significa o quê? Que o caminho da descarbonização é muito complexo, né? O investimento é muito pesado, mas não necessariamente isso é um custo geral. Isso pode ser também oportunidade de novos negócios, né? Inovação, aumento de qualidade de vida, automatização de processos. Então, assim, eu entendo que a gente deve caminhar para melhor. Alguns negócios talvez não possam mais existir, né? Infelizmente, mas talvez fosse necessário que eles deixassem de existir pelo nível de emissão que se tinha ou coisa do tipo, né? Mas haverá um estímulo certamente, né, com essa lei. Falado isso, vale a pena a gente começar a falar um pouquinho mais sobre desafio e oportunidade, né, com esse novo sistema que é trazido pelo PL. Existem ali alguns hiatos de definições cruciais para o sistema de cap and trade. Você no macro estabelece ali o sistema, né, mas ainda existe uma real dúvida de como ele vai ser implementado na prática, né? Um exemplo disso são
metodologias, quais serão as metodologias que serão aprovadas para fins de mercado regulado. Hoje em dia você tem um mercado voluntário, você tem metodologias que já são utilizadas no mercado voluntário e ainda existe aí um certo temor ou uma certa incerteza a respeito de que metodologias essas que serão compatíveis com o sistema regulado brasileiro, já que para você emitir CRVEs, que são os créditos aqui do sistema regulado, você precisaria utilizar metodologias nacionais aprovadas pelos órgãos. Conta aí para a gente quais são os principais desafios técnicos, regulatórios, para a gente efetivamente implementar, tirar do papel a ideia que está ali no PL e eventualmente numa lei. Esse é um grande desafio, eu acho que atualmente é um dos principais desafios, porque aqui nesse nosso lado, né, do planeta ocidental, existe uma certificadora, uma instituição que, de certa maneira, ganhou a maior parte do mercado, né? E aí também trabalha com projetos florestais, que é a grande vocação do Brasil, mas aos poucos a gente vai identificando uma série de necessidades, uma série de pontos negativos desse formato, dessa metodologia, dessa instituição, que vão segurando o nosso mercado. E é uma instituição que não é brasileira, né? Existem outras instituições também não brasileiras, e aí a gente vai ter nos Estados Unidos, no Reino Unido, na Suíça, no Catar. Então, são instituições que, de alguma maneira, inovaram, apresentaram, né, uma metodologia, uma abordagem científica, metodológica, e os países foram acatando. Mas aí, se você colocar a economia brasileira, que é uma das principais, né, no cenário climático, dependente de uma certificação internacional para cumprimento de normas nacionais, investigadas por instituições nacionais, monitoradas por instituições nacionais, começa a fazer menos sentido. E a gente percebe que, aos poucos, se você não coloca tecnologia a favor dessa solução, transparência, uma boa governança, você começa a ter uma série de problemas. Então, o mundo, o cenário do carbono, o mercado de carbono, está pedindo mais tecnologia, mais transparência, menos PDF, menos arquivos, e mais dashboard, mais plataforma, para a gente conseguir escalar e trazer solução, reduzir custo e aumentar os efeitos positivos, né? E aí o Brasil, quando no projeto de lei traz ali a obrigatoriedade das metodologias serem reconhecidas, é um sinal claro de que a gente precisa nacionalizar. E nos principais fóruns, né, atualmente, hoje em dia, se você for no fórum especializado de discussão técnica de carbono, a certificação nacional é um desejo, é uma necessidade. O mercado nacional forte é uma necessidade. E assim, não à toa, você tem, por exemplo, a B3, né, anunciando aí uma plataforma em conjunto conosco, né? Então Econ, Reservas Votorantim, ACX e B3, iniciando, né, uma jornada de trazer uma solução brasileira, né? Que a gente pode também chamar de tropicalizada, porque não precisa ser restrita ao Brasil. Ela é mais atrelada às nossas fitofisionomias, à nossa riqueza, né, de biomas, de floresta, de território. Então isso é necessário, não exclui também as outras metodologias, né, as outras certificações, acho que complementa, é uma necessidade, e se a gente pensasse 5 anos atrás, não era uma dor, porque você tinha menos projeto, menos ambição, essas certificadoras estavam indo bem, mas hoje a gente já vê que é o inverso, né, é um desejo muito grande. Então a gente precisa de soluções que sejam escaláveis, simples de se implantar. Para você ter um órgão gestor, que é previsto lá dentro do SBCE, julgando, vai ter que ser em português, o nosso Código Civil exige isso. Para você ter contratos, financiamento, enfim, securitização, precisa, de novo, né, tá em português, língua nacional, conforme a nossa legislação pede. Então, acho que esse é o caminho variável. Não significa se isolar, né, longe disso. Significa, sim, uma solução brasileira, mas ela tem que estar conectada. A gente agora, inclusive, avançou no artigo 6º do Acordo de Paris, lá no Azerbaijão. Então, os países vão buscar os acordos, né, para esse mercado internacional. Então, acho que é ter uma melhor solução, mas super conectada com o mercado internacional. E aí a gente falou de tropicalização de metodologia, necessidade de adequação para o nosso mercado e a nossa realidade aqui. Você enxerga algum risco de que o mercado voluntário de carbono seja enfraquecido com a entrada do mercado regulado? Como é que você enxerga a convivência desses dois sistemas aqui atualmente? Atualmente não, né? Com a entrada em vigor, eventualmente, da lei. Olha, o mercado voluntário ele já está
enfraquecido e em crise em razão de notícias, né, que circularam sobre algumas fraudes, alguns problemas em determinados projetos. Os números indicam que não é a maior parte dos projetos, é a menor parte dos projetos que tiveram problemas, né? Mas as notícias vieram, esse mercado ele entrou numa crise, então a conservação, né, que são os projetos de hedge, está com uma liquidez menor e um preço da tonelada menor. A restauração ganhou corpo, mas também junto com outras iniciativas, como a década da restauração da ONU, a meta do Brasil de restaurar 12 milhões de hectares, enfim. Então a restauração ganhou corpo. E agora a agricultura sustentável também vai ganhando força com o agronegócio entrando, né, nesse diálogo, né? Até então nós tínhamos o agronegócio um pouco mais de lado e agora nos últimos 2 anos tem entrado muito firme. Então eu penso assim, o mercado voluntário já não está forte, né? Ele sempre teve dificuldade. E quando você vai para uma COP discutir, ou mesmo na Semana do Clima em Nova York, quando se fala muito disso, são muitas críticas que principalmente os compradores colocam, né? Comprador de crédito de carbono ou investidor tem receio. Mas assim, se nós formos ver, nós temos problemas de titularidade de terras, nós temos problemas de monitoramento, tem risco de incêndio. Então isso também impacta no risco desses projetos. Mas nesse mesmo país, com esses mesmos riscos, a gente consegue, por exemplo, gerar energia solar e eólica em áreas que também têm alguns problemas, né, de titularidade, de invasão, coisas do tipo. Então, acho que a gente conseguiu no mercado de energia trazer uma regulação e trazer um mercado bilionário e com as instituições brasileiras vencendo e o Brasil sendo um exemplo mundial de energia renovável, o que me faz crer que também consegue para carbono. Acho que o que deve acontecer é nós termos instituições com mais capacidade de entender o que se passa, né? Porque uma certificadora internacional ela não vai entender o nosso sistema de transcrição, matrícula, não vai entender o nosso sistema de unidades de conservação, a complexidade e a relação das nossas leis federais, estaduais, municipais, o funcionamento do nosso Ministério Público, da nossa imprensa. Então, acho que precisa de uma instituição capacitada, acostumada e instrumentalizada para lidar com isso. Se a gente caminhar com isso, eu entendo que o mercado regulado puro, ali o cap and trade, vai ter a via deles, mas pode ser, por exemplo, que determinados projetos do mercado voluntário tenham um custo menor por tonelada, né? E aí vai ser atrativo para quem precisa descarbonizar. Ao mesmo tempo em que o mercado voluntário, a conservação, a restauração, a agricultura sustentável precisam de receita para a gente ter floresta e ter conservação. E sem floresta a gente não consegue produzir porque o nosso agronegócio é baseado em chuva, em questões climáticas. Então é importante também para o nosso PIB, para a nossa economia, que as florestas existam, que a gente consiga o desmatamento líquido zero, que a gente consiga melhorar o IDH dessas áreas conservadas. Então tudo faz muito sentido, o que me leva a crer que o mercado voluntário não vai ser prejudicado. Yuri, um pouco em 2 perguntas atrás a gente citou setores. Que setores você acredita que tenham oportunidades mais claras de se beneficiar aqui do PL? De uma forma bem ampla mesmo, assim. Divide um pouquinho com a gente. Pensando em Brasil, nós somos um país muito grande, tem muito território, né? E a nossa vocação sempre foi projeto florestal, consequentemente. Então, nesse país, nesse momento, claramente é o agronegócio, né? Ou quem tem terra, não necessariamente é agronegócio, porque pode ser que não esteja produzindo, né? Mas quem tem terra, que normalmente vai ser justamente esse setor agropecuário, tem as melhores oportunidades agora, porque o Brasil tem uma grande vocação em 3 frentes, né, como a gente estava comentando: conservação, restauração e agricultura responsável, agricultura sustentável. Se você consegue aplicar boas metodologias, e a gente volta à questão da metodologia, né, ou seja, o órgão gestor precisa aprovar essas metodologias, reconhecer, mas se a gente tem essas metodologias, e nós temos, elas circulam por aí, nós mesmos somos autores de algumas metodologias nesse sentido, você consegue da forma mais eficiente possível, e a ciência já disse isso, né? As soluções baseadas na natureza são as mais eficientes que o planeta conhece. Você consegue, por real investido, o maior retorno possível. Então, quando a gente conserva a floresta, uma série de serviços ambientais e ecossistêmicos são prestados. Quando a gente restaura, você capta, né, um carbono, e a depender da forma que você planta e restaura, a captação é mais ou menos poderosa. Na agricultura de baixo carbono, você também consegue conservar o carbono no solo ou na biomassa ali, junto com, eventualmente, até a captação
de mais carbono. Então, é a forma mais eficiente. Se a gente compara essas soluções com as soluções que os países industrializados têm que dar, de investimento pesado em pesquisa, troca de peça, mudança de processo, com margem de erro altíssima, com alto custo de implantação, resistência, né, do investidor, as nossas soluções são muito mais eficientes. Então, para curto prazo e para o dinheiro que os países querem colocar, que não é muito, as nossas soluções são as melhores. E aí, quem já está posicionado para isso? Quem tem terra, né? E aí, se você já está produzindo, você pode olhar a sua produção e tentar fazer com que ela seja de menor emissão. A gente está falando aqui de agricultura de baixo carbono, Exato. Programa ABC. A gente Exato. vê algumas discussões relacionadas aí à credibilidade de metodologias relacionadas à agricultura de baixo carbono. Você divide um pouquinho com a gente sua impressão sobre isso? É um mito? É uma falsa dificuldade criada em razão do potencial que o país tem? Compartilha com a gente um pouco sua visão. Para não ser muito polêmico, eu diria que tem uma mistura, mas a geopolítica é muito forte, né? Então, o Brasil atraiu capital para a rede durante alguns anos, principalmente 2020, 2021, 2022. Não foi à toa que em 2023 uma série de notícias negativas circularam o mundo inteiro. Não foi à toa, né? E não é porque os projetos eram péssimos, eles não são péssimos. Então tem uma geopolítica envolvida. A gente vive isso em outros segmentos, né? Não é algo próprio de carbono. Então existe esse confronto, né, comercial em diferentes momentos da história, em diferentes segmentos da economia. Então acho que tem isso, e aí é lógico, mas também atrelado eventualmente ao que a gente já faz bem feito dentro da agricultura. E por fazer bem feito, o seu esforço seria pequeno para você se enquadrar na metodologia. Mas se você for premiar um agricultor europeu ou americano ou um outro agricultor que por fazer com muito mais emissão e por ter que se esforçar muito mais para baixar as emissões, só eles seriam elegíveis, me parece que é injusto. E vai caber ao Brasil colocar esse discurso, né? Quando a gente vai num encontro internacional, isso é colocado pelos países do norte global, né? Mas o esforço é pequeno, né, do Brasil, da Indonésia ou do Congo para fazer isso. E aí nossos diplomatas vão dizer, legal, mas então a gente já tem um dever de casa feito e é importante que a gente seja remunerado. Então acho que isso é natural da diplomacia, da discussão internacional, não creio que seja um mito, também não significa dizer que qualquer projeto ou processo é elegível. Mas o Brasil, junto com a Embrapa e com tantas pesquisas e um setor forte que se organizou, né, o setor agro, conseguiu avançar demais em produtividade. E nós temos uma particularidade que também não é à toa, vem da nossa lei. A gente conseguiu conservar floresta. Tem um desmatamento alto, tem um ritmo de desmatamento, inclusive criminoso, muito alto, mas ainda tem conservação. E é isso que permite que a gente tenha várias safras, um regime climático positivo. Os países que não conseguiram fazer isso pagam a conta com menos produtividade, né? Yuri, a gente teve agora, recentemente, a COP, né, no Azerbaijão. Você estava lá acompanhando. São muitas frentes de discussão, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Em várias frentes a gente não tem tanta produtividade, mas conta aí pra gente, como é que o sistema regulado que nós estamos estabelecendo aqui no Brasil pode fomentar aí o atingimento dos compromissos que o país assumiu, né, no Acordo de Paris, e como é que a gente pode se conectar com as novidades que foram discutidas e as tendências que foram discutidas lá na COP? Eu acho que esse início de comentário que você coloca, ele nos leva para a resposta, que é a quantidade de informações que a gente discutiu, a complexidade disso tudo, e a gente vai concluindo cada vez mais que o tema clima, ele não cabe em uma mente só, né? E não dá para uma pessoa resolver. Realmente, a cada passo que a humanidade tem dado, a gente tem criado complexidades adicionais que as máquinas é que de fato vão conseguir reunir os dados e nos ajudar a tomar decisões, né? Por que eu digo isso? Porque lá no Azerbaijão se estima que foram 70 mil pessoas, né? No ano passado, em Dubai, eram quase 100 mil. Essa foi um pouco menor, mas ainda assim são os maiores eventos, né, que a gente faz e fez aí na história, não só de questões climáticas, como outras frentes também. E aí como é que você reúne 70 mil pessoas de quase 200 países
para definir textos que têm, às vezes, 20 páginas, 15 páginas e ter um consenso, né? É quase impossível. E é por isso que passa ano após ano, a gente tem dificuldades de negociação. Mas esse é o sistema ONU, né? Esse é o sistema da UNFCCC, da Convenção do Clima, que já tem 30 anos, né? Foi assinado em 92 no Rio de Janeiro, a Convenção Quadra, e depois vieram as reuniões anuais. Então, assim, é bom porque você reúne os maiores especialistas, tem uma diplomacia, tem uma série de protocolos e você faz uma coisa muito séria. Mas, por outro lado, se avança muito pouco. Agora, quando você sai desses espaços das assembleias, das reuniões ordinárias, dos espaços formais da ONU e começa a ir para outros espaços da Blue Zone ou da Green Zone, que é onde tem iniciativa privada em maior escala, você percebe a riqueza das discussões e cada vez mais segmentos que não costumavam ir para as COPs participarem. Acho que no passado você tinha muito terceiro setor e governo trabalhando juntos nessa agenda, e agora tem empresa, outros departamentos de governo, associações de nível federal, estadual, municipal, influenciadores, especialistas, empresas que estão lá para fazer negócio. Então é riquíssimo. E aí, assim, não tem uma solução, tem muitas soluções, né, que saem dali, que não necessariamente são refletidas nos acordos, né, no acordo do financiamento climático, do artigo 6º, mas vão virar negócio, vão virar encaminhamento, vão virar política pública. Mas eu penso assim, o Brasil ele envia bons delegados e delegadas, tem muita experiência de negociação, é referência há muitas décadas, né, em questão climática e negociação internacional, mas a gente não vai necessariamente afinado. Foi uma COP menos complexa do que Dubai, embora o resultado de financiamento climático não tenha sido tão rico, mas eu penso que ela teve um pouco mais de consenso em alguns pontos. Não foi tão representativa, não foi tão simbólica como algumas outras foram, mas eu acho que a gente encaminhou. E aí o Brasil, por estar lá, passando a sua lei do mercado privado, né, na Câmara dos Deputados e no Senado, e assumindo uma NDC, né, das nossas metas, bastante atrelada a questões de soluções baseadas na natureza, atrelada ao mercado de carbono, eu acho que a gente está se preparando para assimilar isso, né? E se a gente tiver, né, nos próximos anos investimento em questão climática, em descarbonização, principalmente em soluções baseadas na natureza, o Brasil será o principal destinatário desses recursos. E aí a nossa economia pode se fortalecer muito. Por outro lado, a nossa NDC é bastante ambiciosa, o que pode impactar negativamente nos nossos resultados, nosso potencial de exportar crédito. Né? Se a gente tiver que bater todas as metas da NDC para depois começar a exportar resultado de mitigação, pode ser que a gente não consiga. E aí a gente vai acabar fazendo dever de casa sem necessariamente fazer receita com isso. E você tocou num ponto ao longo de sua fala de algo que a gente vê o tempo todo sendo o hot topic aí da COP29 e ter sido jogado para a COP30, que é a questão do financiamento climático. Divide um pouquinho com a gente como é que foram essas discussões, o que é que travou, onde é que fica o gargalo da discussão efetivamente? Bom, o Brasil, junto com outros países, fez um pleito de 1,3 trilhão de dólares ano como meta para financiamento. E aí fez uma conta para isso. Se a gente pegar, por exemplo, esse ano, o prejuízo, ou enfim, o custo, que nome que a gente queira dar para o Rio Grande do Sul, o que eu vi de notícia, analisei de dados, custaria mais ou menos 100 bilhões de reais, 20 bilhões de dólares. Esse foi um dos casos de extremo climático do Brasil. A gente teve Pantanal, a gente teve Amazônia, não é a primeira vez a Amazônia, não é a primeira vez o Pantanal, e a gente teve os 3 no mesmo ano, este ano, de 2024. Então, só no Brasil a gente está falando de 3 eventos extremos climáticos a um custo muito alto. Então, não são 20 bilhões de dólares que a gente precisaria para resolver, é um pouco mais. O que se discutiu, o que se aprovou lá em Baku foram 300 bilhões anuais. É como se fossem 15 eventos do Rio Grande do Sul. Só que se o Brasil já teve mais ou menos 3 em um ano só... Como é que divide isso? Para o mundo inteiro. Né, com quase 200 países. Então, assim, de fato é insuficiente. E o Rio Grande do Sul pode não ter sido o pior dos eventos climáticos. A gente teve o caso na Espanha, né, não sei qual é a conta que fizeram lá, mas é uma conta em euro. Né? Então, assim, pode ser que seja muito mais. Então, a gente precisa de muito dinheiro para preparar os países, para criar soluções, para evitar novos desastres, para adaptar com as novas realidades, fora o lucro cessante. Então, é muito dinheiro. Lá em Baku, a gente pediu 1,3, né? Os países do Sul conseguiu 300,
criou-se um roadmap para Belém, para pensar em como chegar em 1,3 num consenso, dificilmente vai conseguir, mas essa ficou a lição para Belém. Mas eu entendo que a partir de agora, todas as COPs vão ser de financiamento, né? A gente vai ter muito evento climático todos os anos, que pode ser de frio, de calor, de chuva, de seca, pode ser de tudo. E a nossa economia vai penar com isso. O Banco Mundial divulga todo ano os principais riscos da humanidade, né, para nortear as economias. E o risco climático já é um dos primeiros, em breve vai ser disparado primeiro, junto com fome e guerra. As COPs vão ser sempre de financiamento. Eu imaginei em Dubai, na COP28, que se falava que ia ser a COP das florestas, esse foi o que o governo disse, mas agora já não falou mais em COP de floresta, já está se tornando a COP2 do financiamento, porque Baku foi a COP do financiamento originalmente. Então, talvez seja da floresta, dos povos e do financiamento. Se atingir 1,3 ou um número muito maior, aí ela vai ser, de fato, entrar para a história como a COP do financiamento. Mas acho que o governo brasileiro sabe fazer esses encontros, sabe puxar a agenda e, normalmente, com essa gestão federal, vai puxar pessoas, povos e floresta. Então, acho que isso vai ficar muito forte. E a gente também vai ver, Baku é uma cidade muito rica, Dubai também é uma cidade muito rica. Então, a gente se hospeda com estrutura, o táxi, o ônibus elétrico circulando pela cidade, táxi super conectado, uma infraestrutura muito grande de hotéis, de lugares, de espaço para eventos. Belém não tem isso, porque a floresta não dá isso. A floresta não permite esses prédios, a floresta não permite essa infraestrutura urbana. A floresta não gera tanta riqueza quanto deveria gerar. E a gente vai mostrar isso a duras penas, né? Porque vamos chegar lá, todo mundo vai ter dificuldade de locomoção, alimentação, chove. Isso é floresta. O que a gente tem que fazer para isso dar certo? O que a gente teria que ter feito para Belém poder receber todo mundo com qualidade? Pagar a floresta, pagar a conservação. Você é de formação advogado. Como é que você enxerga o papel do advogado, dos escritórios, e principalmente de escritórios que lidam com mapeamento de riscos, questões sofisticadas de financiamento, blended finance, estruturação de projetos com diversas partes? Como é que você enxerga aí o papel do advogado como aliado àqueles que efetivamente estão ali na ponta de implementação desses projetos? A gente percebe que o advogado tem muitos instrumentos para lidar nesse ambiente. E você, eu sei que lida com os principais clientes do Brasil e com quem está de fora. Então, o que está acontecendo na sua mesa aí que impacta no climático, aí, dos instrumentos que um advogado, uma advogada tem? A gente vê muita discussão relacionada à natureza dos créditos, como você utilizar isso em balcões, como você facilitar a compra e venda de créditos de carbono, como você estruturar de uma forma refinada, mas ao mesmo tempo simplificada a relação com o produtor rural. Como você disse, é uma ponta extremamente importante para o desenvolvimento de projetos, é a ponta da terra. Como é que você analisa, digamos assim, a regularização fundiária? Esses projetos não são de curto prazo. Como é que você segura ali efetivamente aquele proprietário para um projeto de 30 anos? Como é que você casa isso com investidores internacionais que têm vedações ali de regulatórias dentro do país de aquisição de terra? Existem vários percalços, digamos assim, alinhamentos que precisam ser feitos. A gente viu que tem uma parte muito forte dentro do PL, trazendo conceitos de rede jurisdicional. A gente já participou da concepção e da discussão relacionada a alguns desses projetos. A gente sabe que existe aí, no âmbito dessa discussão, muita questão de direito público envolvida, é convênio, é contrato, qual vai ser o veículo do Estado que vai fazer isso, será uma empresa pública será constituída para isso, será diretamente com o Estado, será diretamente com o município, como é que você casa o município com o Estado? Uma das discussões grandes que a gente identificou ao longo da passagem desse PL foi a questão relacionada a aceitação ou não aceitação do privado à aderência a um rede jurisdicional. Como é que vai ser isso? Precisará de uma manifestação do ente privado se recusando a aderir a um rede jurisdicional, ou eu só vou aderir se eu
efetivamente, proativamente for lá e pedir isso. Minha postura precisará ser ativa ou passiva? Existem inúmeras questões. Então, nossa atuação aqui acaba ficando muito forte na questão consultiva e muito player de mercado, empresa, ONG de nível internacional, instituição financeira, investidor institucional, desenvolvedor, questionando todos esses meandros do PL e como ele se conecta com o acordo e como é que a gente superará esses gargalos para uma efetiva implantação do mercado de carbono regulado aqui dentro do país, né? Mas, de novo, sempre o que a gente identifica de uma forma transversal é um desejo de sofisticação, mas com simplicidade. Ninguém quer mais um contrato imenso. Ninguém quer mais uma estrutura complexa. Vender cada vez mais estar associado com a facilidade da informação. Quando fica muito complexo, é mais difícil de vender. Então, a gente tem trabalhado e ajudado clientes nessa ponta. Yuri, obrigado por essa conversa. Eu sei que a gente já conversa algumas vezes, constantemente, até para entender e ficar atualizado com o mercado, você comigo, eu com você, em algumas oportunidades. A ideia aqui, pessoal, foi trazer o Yuri para compartilhar essas conversas que a gente tem, trazer um pouco esse viés prático entre implantação e discussão jurídica relacionada ao PL. Eu quis trazer aqui mais um viés prático do que jurídico, porque no final das contas, grande parte dos pleitos que a gente recebe são relacionados às questões práticas de implementação disso. Agradeço, Yuri, imensamente aí por sua rica contribuição. Foi um prazer compartilhar esse espaço aqui com você. Passo a palavra a você aí, se você quiser fazer algum comentário adicional. Acho que agradecer de novo. Comecei agradecendo, termino agradecendo. A gente conversa no almoço sem microfone, sem luzes, mas vale a pena conversar com microfones e luzes e câmeras também. A gente tem o privilégio, né, de circular por alguns corredores e ter acesso a alguns clientes e alguns lugares de tomada de decisão. E acho que é importante que essas informações, desde que mantida a confidencialidade dos nossos clientes, sejam também compartilhadas, né, em outras esferas, e porque a gente tem que furar muitas bolhas para esse tema caminhar. A nossa vida, nossa rotina precisa alterar muito para a gente conseguir descarbonizar o planeta. Tem muita coisa que toda a sociedade tem que fazer, e se isso ficar só em algumas mesas, né, de algumas pessoas de determinados governos ou empresas, a gente não vai conseguir melhorar, né? Então, acho que muito bom poder estar aqui, dividir isso, compartilhar dessa forma tranquila aí que a gente tem. Espero que atinja muitas pessoas e que a gente consiga contribuir, né, nessa jornada com quem tiver que ser. Para você que nos acompanhou até aqui, fica nosso agradecimento. Se vocês quiserem ter acesso a mais informações sobre o PL, basta clicar no link aqui abaixo ou colocar no browser Lefosse Carbono que nosso material aparecerá. Obrigado pela audiência e até o próximo episódio.